Olá, esta é a terceira aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Nós vamos continuar realizando a lista preparatória, que tem como referência as aulas do Centro de Mídia, um aprofundamento em alguns temas, e as duas avaliações externas que vieram, a ADE e a AAP. Então, aconselho vocês fazerem esses exercícios para depois tentar fazer a AP, tá? Bom, então hoje nós vamos falar um tema da geometria plana, ângulo central e ângulo inscrito, tá? Que vocês estudaram lá no Centro de Mídia. Vou dar uma relembradinha aqui básica, né, que vocês fizeram até bastante atividade sobre isso, e talvez se com alguma dúvida a gente tenta tirar por aqui. Então, o que seria o ângulo central? Primeiro tem uma circunferência, foi marcado dois pontos, que foi chamado de A e B, e a distância entre esses dois pontos nós chamamos de raio, e aí nós fazemos um ângulo central, ou seja, no meio da circunferência. Esta abertura, ela, que é medida em graus, corresponde ao que a gente chama de arco, né? Que o arco é um pedaço, uma parte da circunferência, do comprimento da circunferência. Então, no primeiro desenho, eu tenho o que é chamado de ângulo central. É muito comum em matemática usar as letras gregas para representar ângulos, né? Alfa é equivalente ao A do alfabeto grego, né? Então aí tem esta simbologia, tá? Então ali eu coloquei, só para dar uma lembrada, o alfa é um ângulo central referente ao arco. É como se a representação desses dois pontos, como é uma curva, então é como se fosse uma curva, não é uma linha reta, tá? O A e B representa os dois pontos, aí tem aquele pedaço de arco que pode ser medido em centímetros, alguma coisa assim, tá? Metros, alguma coisa nesse sentido. Então ele é um pedaço do comprimento da circunferência. E o segundo desenho é o que é chamado de ângulo inscrito dentro da circunferência. O que seria inscrito? Seria que ele está dentro, está inscrito, está dentro da circunferência, só que ele não é um ângulo central, certo? Então ele está fora do centro da circunferência, mas ele faz parte do mesmo arco. Repara no desenho que, vamos supor que aquele arco AB mede 2 e os dois ângulos ali estão relacionados a este arco, tá? Então, tanto o alfa como o beta, que é equivalente à letra o B, né, que é uma simbologia que é muito comum usar, já falei, voltando a frisar, né? Usar ângulos, representação de ângulos com letras gregas. A gente vai até fazer uma questão que fala sobre isso no Enem. E aí tem essa simbologia. Então esse B é chamado de ângulo inscrito na circunferência, tá? Referente ao mesmo arco, né? Porque as relações entre os ângulos é referente aos arcos iguais, né? Tem que ser o arco igual. E aí tem esta relação. Então ele está inscrito, ou seja, ele está dentro da circunferência, mas não é o ângulo central. O ângulo central, obviamente, tem que estar no centro, certo? Então as duas simbologias estão aí. Aí qual é a relação entre esses dois ângulos? Ou seja, esse ângulo alfa e o ângulo beta. Qual é a relação entre esses dois ângulos? Lá no Centro de Mídia foi feita uma parte, tem várias maneiras de se provar isso daqui, geralmente faz com transferidor e tal, mas aqui vai com a tecnologia mesmo. Eu vou abrir o aplicativo GeoGebra aqui, que alguns de vocês já conhecem, né? E aí eu vou mostrar para vocês qual é a relação entre aqueles dois ângulos, o ângulo central e um ângulo inscrito pertencente ao mesmo arco, ou seja, ele tem que estar marcado nos mesmos dois pontos da circunferência. Então aqui primeiro eu vou tirar esses eixos aqui, porque a gente não vai construir gráfico, né? Então vou deixar a tela limpa e vou aqui na função círculo e círculo dados centro e um dos seus pontos, certo? Então isso aqui, pessoal, você vai conseguir fazer melhor se você tiver instalado o GeoGebra no computador. No celular ele não tem muitas funções não, tá? Bom, o ponto central aqui ele chamou de A, só para ficar igual lá o desenho eu vou colocar o O aqui, tá? E tem um ponto que ele marcou aqui referente à circunferência, certo? Então vamos lá. Eita, começou a fazer um monte aqui. Então vamos lá.
eu vou marcar um outro ponto para fazer mais ou menos o que tem o desenho. Então tem o ponto B que ele marcou, né? E eu vou fazer um outro ponto aqui para marcar qualquer lugar aqui para fazer o arco, certo? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou usar a segunda ferramenta aqui, que tem algumas opções aqui de reta para fazer uma linha, né? Então para fazer o arco eu preciso fazer os raios ali. Eu vou usar essa ferramenta chamada segmento de reta, que é um pedaço da reta. E eu vou fazer o que? Vou ligar o ponto central, que eu chamei de O ali, né? Ao ponto A, e o ponto central ao ponto B, certo? Bom, fiz dois raios aqui, e aí eu tenho esse arco AB aqui, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou medir o ângulo, né? Qual é a abertura em graus que tem desta linha para outra. Então eu vou usar essa ferramenta aqui, que mede ângulos, certo? A primeira opção aqui, ângulo também. Então eu vou clicar numa linha para outra linha e ele vai fazer a medida do ângulo que ele chamou de alfa, né, que é comum tal. Então é difícil fazer ele certinho tal aqui. Eu posso até movimentar aqui para achar alguma opção, mas vai mudando aqui. Mas geralmente ele vai fazer o ângulo com duas casas decimais. Então o ângulo central referente a esse arco aqui é 89,36 graus, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou marcar um outro ponto aqui, que vai ser o ângulo inscrito. Ele chamou aqui de C, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou medir, fazer o desenho e vou medir qual vai ser a abertura. É óbvio que o desenho vai ser bem menor, né? Já dá para perceber que esse ângulo inscrito dentro da circunferência sempre vai ser menor. Ó. Então eu vou fazer os segmentos de reta, igual eu fiz no outro, certo? E vou usar a ferramenta para medir também a abertura desse ângulo aqui, certo? Então a gente percebe que é um pouquinho menor e depois nós vamos ver quanto menor é. Aqui já tem lá, mas estou só reforçando aqui. Bom, conforme eu vou movimentando o ponto, né? Opa, achei um ponto central aqui, nem vou mexer mais. Conforme eu for modificando aqui, ele vai diminuindo, aumentando as duas aberturas. Então aqui, vou deixar nessa parte, depois a gente vai movimentando e vai vendo. Então o ângulo central tem 78 graus aqui, e esse ângulo inscrito tem 39 graus. Tem uma relação entre esses ângulos. Eu não sei se vocês perceberam, vou até pegar a calculadora aqui, só para a gente fazer mais rápido. Mas se a gente perceber ali, tem uma relação entre essas duas medidas. Ó, o ângulo central deu 79, certo? 79 dividido por 2 é igual a... 79 não, estou doido, 78. 78 dividido por 2 vai dar 39 graus, certo? Ou seja, o que a gente percebe aqui? Que esse ângulo central é o dobro desse ângulo escrito aqui, desde que eles pertencem ao mesmo arco, certo? Então tem que ter o mesmo arco, o arco AB que eu marquei aqui por esses dois pontos. Conforme eu vou movimentando aqui em qualquer direção, tá? Eu vou abrindo mais aqui, vou colocar outro, vou mexer bastante aqui para a gente poder ver que essa relação sempre vai dar. Vou colocar mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Eu tô mexendo, não tá mudando a abertura, né? Mas vou colocar ele mais para cá, por exemplo, tá? E aí eu tenho aqui, por exemplo, 131,27 e o ângulo escrito, tá lá na borda da circunferência, 65,64. Vamos testar aqui de novo, só para a gente poder ver na calculadora que a gente faz mais rápido. Então o ângulo central deu 131,27, certo? Dividido por 2 vai dar aproximadamente, né? Porque pode ser que alguns valores não deu, mas aqui deu 65,635, que é próximo de 64. Então arredondado ali, tá? Então a gente percebe que a relação entre esses dois camaradas é justamente essa, né? É que um é o dobro do outro, ou o outro é metade de um, né? Então o ângulo alfa, ele é o dobro desse ângulo beta, ou seja, o ângulo alfa ele é o central,
o ângulo beta ele é escrito, então a medida dele vai ser o dobro. E o contrário, certo? O beta seria a metade do alfa, certo? Mais ou menos a relação lá entre diâmetro e raio, certo? Então esses ângulos eles têm esta relação, tá? Então, independente de qualquer, o que tem que ficar claro aí é que ele tem que estar no mesmo arco, ele tem que pertencer ao mesmo ponto. Repara que eles tanto o um quanto o outro ângulo tem como referência o ponto A e B, que é o arco A e B, e aí percebe que eles estão ligados no mesmo ponto. Tá? Se isso acontecer, existe essa relação. Se eu faço arcos diferentes, obviamente não vai ter esta relação, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu preparei 2 exercícios, os 2 estão no caderno Aprender Sempre, não foi debatido na aula, né, que talvez é para a gente aprofundar e tal, não sei o que. Então, tem esse e tem o outro do Enem de 2019, que tem a ver um pouco com esses temas aqui. Mas a AP vai exigir esta habilidade e a ADE também caiu questões sobre isso. Então, vamos lá, o exercício 7, IFCE 2012, está no caderno Aprender Sempre, e alguma página por aí. Na figura abaixo, R, S e T são pontos sobre o centro da circunferência que chamou de O. Geralmente a gente chama de C, mas tudo bem, tá? Então marcou lá os 3 pontos e tem o ponto do central que ele chamou de O. O X é o número real, tal que A é 5 vezes o valor de X e B é 3 vezes o X mais 42 graus. São as medidas dos ângulos, aí ele está aqui, né? O ângulo, para quem não está muito acostumado com a simbologia, o RTS são 3 pontos, certo? E a letra que está no meio é onde está o ângulo, tá vendo? Tem se você pensar ali nas linhas que formam o R, o T e o S, a letra A nos primeiros vértices está justamente onde está o T, tá vendo? Esse é o ângulo. No outro conjunto de vértices eu tenho o R, o O e o S. O O é o central e o ângulo B está nesse vértice, certo? Então, uma anotação matemática onde o vértice do meio vai ser justamente onde está o ângulo, certo? Então, pode-se dizer, respectivamente, que, só para voltar com o assunto, o B é o ângulo central e o A é o ângulo escrito na circunferência, certo? Os dois pertencem ao mesmo arco RS. Bom, então aí ele quer saber as medidas do ângulo A e do ângulo B, tá lá as alternativas. Bom, não sei se vocês perceberam, mas para descobrir o ângulo A e o ângulo B, a gente depende do valor de X. Então, repara que tem essas duas relações que está lá no problema. Então, se eu descobrir quanto vale essa medida X, eu consigo descobrir quanto vale o A e quanto vale o B, certo? Então, primeiro eu vou ter que usar as relações dos ângulos central e inscrito, que eu vou pegar uma delas, não preciso usar as duas, vou pegar mais fácil, tá? Que é o ângulo B é 2 vezes o A. Por quê? O ângulo B ele é central, né? E o ângulo A ele é inscrito, a gente viu que é o dobro, certo? O dobro da medida. Então o que nós vamos ter que fazer? Primeiro, encontrar quanto vale essa medida X. Eu já deixei indicado para vocês aí do seguinte, tá? Coloquei lá 2A, certo? Quanto que vale o A? O A, ele falou, o A vale 5 vezes a medida X. Então, no lugar do A, eu substituí por X ali, certo? Então, vai ficar 2 vezes 5x, você vai resolver, vai dar uma equaçãozinha com duas incógnitas. Uma que está antes da igualdade e outra que está do lado. Mas só para continuar, a medida B é 3x mais 42 graus. Então, a gente tem essa relação, porque o ângulo B é o dobro do ângulo A. Eu substituí com as equações que ele deu, e aí você vai ter que destrinchar essa equação para encontrar quanto vale essa medida X, certo?
faz 2 vezes 5x, vai dar um número com uma letra, né, obviamente. E aí o que acontece? Você vai juntar a letra com letra. Então 3x ele está do lado da igualdade, está do lado da direita, está somando, contrário de somar, subtrair, resolve lá e vai tentar encontrar o valor de x. Encontrou o valor de x, aí você vai substituir nas duas equações. Coloquei o x como ponto de interrogação, que depende do x para você concluir o exercício. O ângulo A vai ser 5 vezes x, ou seja, se você encontrou a medida x, vamos supor que x é igual a 2, você faz 5 vezes 2, encontra o valor do A. Encontrou o valor do A, encontra o valor do B. A gente sabe que o ângulo, o B é o dobro do A, porque a relação que a gente viu na explicação anterior. Então aqui é só substituir, só fazer o ângulo B, vai ser 2 vezes a medida do ângulo A. Aí vê lá as alternativas. A primeira coluna é referente aos ângulos, as medidas do ângulo A, e a segunda coluna referente aos ângulos B. Então, essa aqui é um exercício mais teórico que vai cair na AP e na DE caiu também em questões, tá? Bom, agora nós vamos pegar um exercício do Enem 2019, também está no caderno Aprender Sempre, e aí a gente vai fazer, vamos ver aqui, essa é um pouquinho mais longa, mas vamos lá. Enem 2019. As coordenadas usualmente utilizadas na localização de um ponto sobre uma superfície terrestre são a longitude e latitude. Coordenadas x e y, tá? Mais ou menos isso daí. De modo, para tal, considera-se que a Terra tem a forma de uma esfera, certo? Redonda. O meriditerrâneo é uma circunferência sobre a superfície da Terra, que passa pelos polos norte e sul, representado na figura por PN, polo norte, e PS, polo sul. O comprimento da semicircunferência, então é metade da circunferência, certo? A circunferência inteira, 360 graus, ela é metade, ou seja, 180. Que une os pontos PN e os pontos PS, ou seja, o polo norte e o polo sul, é igual a 20.016 quilômetros. A linha do Equador, que é uma circunferência que passa no centro da Terra, também é uma circunferência, certo? Sobre a superfície da Terra, com o raio igual ao da Terra. Bom, sendo assim, o plano que contém é perpendicular, lembrando, forma um ângulo de 90 graus, ao que contém qualquer meridiano, certo? Bom, está aqui o desenho mais ou menos do que ele está falando, a gente vai interpretar esse desenho, vamos ver aí. Seja P um ponto na superfície da Terra e C o centro da Terra, o segmento PC, tá lá o ponto P e C, né, que é o centro, a distância do centro até esse ponto que ele marcou, é o raio, certo? Conforme mostra a figura, seja Φ, tá vendo? Uma outra letra grega que é usada comumente para representar ângulos, certo? Então o Φ é equivalente ao F no alfabeto grego. O alfabeto grego tem menos letras que o nosso, né? O nosso, por enquanto, tem 26 letras. Bom, e o segmento PC, certo? Faz parte do plano que contém a linha do Equador. Tá lá a linha do Equador ali, que é uma circunferência que divide a Terra em duas partes, certo? A medida em graus de Φ e é a medida da latitude de P, tá? Bom, tá um pouquinho aí confuso, mas depois a gente vai ver a explicação, fica um pouco mais fácil. Então tá lá o desenho, uma esfera representando a Terra e as marcações que ele fez lá. Suponha que, a partir da linha do Equador, um navio viaja subindo em direção ao Polo Norte, percorrendo o meridiano, até o ponto P, com 30 graus de latitude. Quantos quilômetros serão percorridos pelo navio? Aí tem as alternativas e é complicado, né? Olhando assim, bem complicado. Mas vamos lá, vamos para a resolução aqui. Eu coloquei aqui o desenho novamente, chamei a distância de x, depois eu vou explicar o porquê. E aí, o que a gente tem aí? A gente tem a primeira informação, que ele falou que a semicircunferência, formados pelo ponto P até o ponto
PS, né, que é o Polo Norte e Polo Sul, é metade, certo? Metade do comprimento total. Ou seja, uma volta completa 360 graus, 180 graus, equivale a 20.016 quilômetros. Isso foi dado no exercício. Para ficar mais fácil aqui, a gente vai dividir na metade, ou seja, seria 1/4 da circunferência, que aí fica um número menor, até para vocês fazerem aí. Então, metade de 90, metade de 180 dá 90, e metade de 20.016 dá quanto? Dá 10.008, certo? Dividir na metade só. Então, equivale o quê? Um arco de 90 graus equivale a 10.008 quilômetros, certo? Bom, só que não foi de 90 graus que ele falou. Qual a medida que ele falou que tem o φ lá? Ele falou que o φ, que é a letra grega que está representando aí o símbolo, tem 30 graus. Ou seja, a gente sabe que a distância de 90 graus é 10.008 quilômetros. A gente precisa encontrar qual é o valor correspondente ao o ângulo, né, o ângulo central, correspondente ao arco de 30 graus. Então é simples, né? Porque é uma relação de proporcionalidade. Concorda que se eu aumento o ângulo, aumenta a distância. Se eu diminuo o ângulo central aí, que está marcando os valores, também diminui a distância. Então é uma relação de proporcionalidade. Como que nós resolvemos isso daí? Resolvemos aplicando a regra de 3, certo? Então nós vamos fazer o que? Nós temos que medir qual é a distância desse arco aí, certo? Que é o ponto lá que ele marcou. E aí nós vamos conseguir fazer como 90 graus é 10.008 quilômetros, 30 graus igual a x quilômetros, certo? Resolvendo aí por regra de 3, no final é importante que vocês utilizem as alternativas, porque a medida x será uma divisão desses números aí, tá? A regra de 3 já fizeram algumas vezes, não precisa fazer de novo, então só deixei indicado, e aí usa as alternativas que vai facilitar bastante a vida, certo? Então essa é a proposta para a aula de hoje, os dois exercícios aí, ambos estão no caderno Aprender Sempre, se você quiser fuçar lá, tá lá em algumas páginas, e aí, se não quiser, põe só a resolução, já está ótimo para mim, tá bom? Um abraço a todos, até!